Vocês estão prontos? Amém. Vamos orar. Pai, eu te dou graças pela tua palavra, eu te dou graças pela unção do Espírito, eu te dou graças pela inspiração para falar, para pregar a tua palavra e abençoar o teu povo. Eu sei que é desejo do Senhor que assim seja, e eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto para proclamar o que o Senhor tem para cada um de nós individualmente. Eu te dou graças por isso, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Eu quero falar sobre a recompensa pela fidelidade. Recompensa pela fidelidade. Você sabe que existe recompensa por ser fiel, né? Existe recompensa para você se manter firme e fazer o que Deus quer que você faça, ok? Deixa eu dizer algumas coisas para vocês para introduzir a mensagem. Eu sou criado numa época, numa igreja pentecostal, ao mesmo tempo uma igreja tradicional com as suas tradições, né? Muito antiga e tal. Então, eu fui criado ali e vivi numa cultura em que a igreja evangélica, de um modo geral, ela vivia basicamente sem querer nas tradições do Antigo Testamento. A igreja, muitas vezes, na lei e na religião judaica e tudo. A igreja, eu falo de um modo geral, a maioria, a maior parte, vivendo nessa cultura. Então a gente, antigo de igreja, nós percebíamos que nós estávamos vivendo ali no Velho Testamento, até que a palavra a revelação ela é progressiva, né? Então, com o tempo, a igreja foi crescendo, eu falo a igreja de um modo geral, foi amadurecendo, muitas coisas vieram à tona. Chegou o tempo do evangelho carismático, que foi aquele Pentecoste que aconteceu nos anos de 70 e 80 e até atingiu os anos 90. Nós tivemos uma renovação nos dons espirituais, no batismo no Espírito Santo e todas essas coisas. Nós tivemos também nessa mesma época, cresceu muito esse ensinamento chamado Palavra da Fé, né? E nós aprendemos a palavra da fé nos inícios de 1990. Então a igreja foi crescendo e expandindo. Aí no início dos anos 2000, a igreja tinha uma maior revelação agora da graça de Deus. Então o ensinamento sobre a graça começou a expandir, né? Começou muito a se falar sobre a graça de Deus, o evangelho da graça, o ministério da graça, enfim, graça, graça, graça. Só que você sabe que em tudo pode acontecer um desequilíbrio, não é? Em tudo você pode incorrer num erro e outro. A igreja sentia a necessidade de se voltar para o evangelho da graça e sair do evangelho da lei que a igreja estava vivendo, né? E era um extremo na lei e eles viviam daquela forma. Então se percebeu que a igreja precisava acordar, despertar para viver o evangelho da graça, né? E com isso a gente começou a aprender, mas então começou a acontecer a mesma coisa. Agora as pessoas, e nós estamos vivendo isso nesses dias, as pessoas começaram a passar por uma graça que não é a graça correta, né? Eles começaram a se perder no assunto da graça. E eu estou dizendo algo que está acontecendo na nossa geração agora mesmo, por muitas igrejas, e tudo agora porque eles estavam lá naquela época da lei, não é, vivendo na época da lei, por assim dizer. Então tudo que você vai falar, eles dizem: não, você está vivendo na lei, não, isso é lei, isso é lei. Não, ora, vamos jejuar? Não, jejuar não, porque é lei, jejuar é lei. Então a gente precisa, como Jesus ensinou, a gente precisa orar pelo menos 1 hora, né? Aí eles falam: não, isso é lei, isso é lei. Então tudo virou lei, qualquer coisa virou lei, porque nós estamos na graça, então a gente não tem que ficar na lei. Então você não precisa mais se consagrar, você não precisa mais se preparar, você não precisa mais nada, porque tudo isso é lei. E eu entendo o que eles queriam fazer com essa questão, porque como eu fui criado naquela época, veja o que eu vou dizer para vocês. Eu estou construindo alguma coisa, ok? Para que vocês possam entender aonde nós vamos chegar no final. Então, eu passei muito tempo da minha vida desempregado.
E eu era aquilo que eu poderia chamar de um crente, sabe, aquele crente legalista. Eu era um tipo de crente legalista, porque nós fomos criados dessa forma, nós fomos ensinados dessa forma, e nós éramos legalistas, entende? Muitas pessoas ainda o são legalistas, ok? E eu me encontrei legalista, e o que eu quero dizer com isso? É que se você, por exemplo, se você não estiver fazendo as coisas direitinho, sabe, muito direitinho, então você não vai receber nada de Deus. É isso que eu quero dizer com esse legalista. Se você não estiver praticando tudo muito bonitinho, então você não vai receber de Deus. Mas tudo isso era reflexo daquele ensinamento que eu tive nos anos passados. Tudo aquilo era reflexo do ensinamento que nós tivemos. Então, eu era muito legalista, então eu estava ali desempregado, e o que acontece? Eu contei isso muitas vezes aqui na igreja, que eu orava pedindo um emprego, e eu falava com Deus sobre aquilo, as coisas estavam ficando difíceis para mim, era muita dificuldade, então eu ia diante de Deus e orava, e eu começava a confessar, e eu cria, e eu esperava, e eu adorava, e eu dizia, está chegando o meu emprego, e o que acontecia é que de repente por algum motivo eu escorregava, cometia um erro, né? Porque ninguém consegue ficar 100% sem cometer um erro, mas eu cometia então na minha juventude, então eu escorregava ali, e aí eu pensava, perdi o meu emprego. Eu nem tinha conseguido ainda o emprego, eu estava orando, crendo, como eu te falei, eu estava orando, crendo, esperando ele se manifestar, só que porque eu cometi um erro, eu escorreguei, então eu pensava, perdi o meu emprego, agora já era. Agora eu vou ter que começar o processo todo de novo. Pedir aquela história. Você vai pedir perdão, né? Aí vai receber o perdão de Deus. Aí depois que você pediu perdão e recebeu o perdão de Deus, você vai começar todo o processo de novo. Por quê? Porque o anjo estava chegando, ele estava bem próximo de mim com o meu emprego, mas como eu acabei de escorregar, o anjo teve que voltar, né? Então agora eu vou ter que começar todo o processo. Você percebe que isso é um legalismo? Eu era legalista desse jeito, e eu percebo que existem muitas pessoas que são legalistas assim. Eles são legalistas porque eles acham que eles vão receber algo da parte de Deus pelo comportamento deles. Sabe? Porque eles fazem tudo certo, porque eles são muito corretos. Eles vivem uma vida correta. Então é por isso que eles recebem de Deus. E é claro, é muito óbvio que quando a gente acaba conseguindo, né? Não foi o caso do Eric, vocês viram que o Eric e a Tati não fizeram dessa forma que eu vou falar, mas a gente vinha todo orgulhoso para frente e dizia os nossos testemunhos como se nós fôssemos a última Coca-Cola do deserto, sabe? Tipo assim, eu consegui pela minha fé. Vocês percebem que não foi a forma que eles falaram. Eles disseram, se nós conseguimos, vocês conseguem também, não é? E essa é a forma certa, por quê? Porque eles estão aprendendo a palavra de uma maneira certa, mas antes não, nós éramos legalistas, então a gente testemunhava como? A gente dizia, glória a Deus, eu consegui com a minha fé. Então a gente caía nesse engano, porque não era assim. Não era dessa forma. Sim, a gente conseguia com a nossa fé. Mas era mais simples do que isso. Era a fé de que Deus quer fazer por você. Não uma fé de que você está crendo e andando de uma maneira 100% correta, então Deus vai te abençoar. Então, a gente começa a perceber que, se isso é a verdade, então Deus está fazendo por meio daquilo que nós fazemos e não por meio daquilo que Jesus fez por nós. Você percebe que há uma diferença aqui? Então, a igreja, ela aprendia dessa forma. Você faz certo, então Deus faz. Se você faz errado, e o anjo volta com um presente, com a bênção. Se você fizer certo de novo, o anjo chega. O problema é que, e se você escorrega antes do anjo chegar até você? Então você fica sem aquilo que você precisa. Então a gente agora chegou numa época onde a gente descobriu que nós recebemos de Deus, de graça, pela nossa fé. Né? Então eu estava lá desempregado e Deus tentando chamar a minha atenção. Eu tinha aprendido sobre orar muito em outras línguas, então eu comecei a orar muito em outras línguas, e aí Deus começou a me despertar para algo, em Romanos capítulo 8, versículo 32. Em Romanos 8, 32, a Bíblia fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, né? Porventura, por acaso, não nos dará
graciosamente com ele todas as coisas? Esse graciosamente é justamente a palavra que eu estou usando na minha mensagem. Graça, de graça. Será que ele não nos dará? É isso que está querendo dizer. Jesus, aquele é Deus que não poupou o seu próprio filho, Jesus. Antes, por todos nós o entregou. Deus entregou Jesus por todos nós. Porventura, ou em outras palavras, depois de ter feito isso, ou depois de ter dado para nós a Jesus, que era o melhor que ele tinha. Quantos concordam com isso? Era o melhor que ele tinha. Deus deu para nós o melhor que ele tinha. Então, o escritor aos Romanos, que é Paulo, ele está dizendo assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Agora, ele deu Jesus, como agora ele vai negar uma outra coisa de você? Deus começou a falar isso comigo. Ele estava tentando me tirar do legalismo. Ele estava tentando dizer, porque eu fantasiava aquilo, eu fantasiava o anjo, eu fantasiava tudo isso. Então Deus estava tentando, ele falava e ele conhecia as minhas fantasias espirituais. Então ele tentava dizer para mim assim: você acha que depois de eu ter dado Jesus para você de graça, quando você não merecia, agora que você precisa de um emprego, ou seja lá o que for, eu vou te dar baseado no seu comportamento? Eu não vou te dar isso baseado no seu comportamento. Eu vou te dar isso baseado no comportamento de Jesus na cruz por você. Então você precisa receber isso de graça pela fé. Como que é isso? É eu acreditar que Deus quer me abençoar. É eu acreditar que Ele quer fazer isso por mim. Então, eu aprendi isso, eu me libertei disso, os anos de desemprego, e não foi só uma vez, eu tive 3 vezes desemprego na minha vida. E tem tempos longos que eu nem quero falar para você, os tempos que eu tenho vergonha agora. Mas quando eu aprendi isso, quando Deus me mostrou isso, eu disse: nunca mais eu vou ficar desempregado. Nunca mais. Agora, o que começou a acontecer na minha vida? Eu comecei a pastorear a igreja, essa igreja, e eu comecei a encontrar pessoas que tinham o mesmo legalismo que eu. Um monte de pessoas que vinham conversar comigo nos bastidores, e eu ouvia as histórias, eu identificava na hora. Eu sei qual que é o problema. Qual que é, pastor? Deixa eu contar a minha história. Então eu contava isso que eu contei para vocês, e eu dizia: a mesma coisa está acontecendo com você. E você está achando que vai receber de Deus porque você merece, e quando você não merece, você não recebe de Deus. Eu via os olhos abrirem, eu via pessoas olhar para mim. Ela não está aqui hoje, mas a Daiane Baraúna, ela já testemunhou várias vezes aqui, vários empregos, mas quando ela chegou nessa igreja, ela estava 4 anos desempregada. 4 anos foi uma das vezes que eu fiquei desempregado. 4 anos desempregada. Uma mulher formada, que tinha atuado já na área por alguns anos, formada em arquitetura, ela é arquiteta formada, já tinha trabalhado por alguns anos na área, e estava 4 anos desempregada. Então eu observei isso, antiga de igreja, eu pensei: mais uma como eu. Antiga de igreja deve ter ouvido o quê? O que normalmente se ouvia. Então eu chamei ela: vem aqui, senta, vamos conversar. Está acontecendo isso com você, eu tenho a minha mensagem aqui, mesmo sem merecer. Que aliás essa mensagem está lá no YouTube, e também está no portal do Verbo da Vida. Eu disse: você vai ouvir essa mensagem. E ela ouviu, ela disse para mim: eu não canso de ouvir aquela mensagem. Só que olha o que aconteceu na vida dela. Olha o que aconteceu. Ela trocou agora, recentemente testemunhou aqui que trocou de emprego, mas não porque foi mandada embora, mas porque tinha algo melhor. E na verdade eu vou dizer algo para você. Ela me mandou mensagem dizendo que tinha 4 empresas que tinham aprovado ela. Na última vez, 4 empresas tinham aprovado ela. Ela estava tentando dizer para mim qual que ela deveria escolher. Eu disse: não, você vai ter que orar em línguas e buscar de Deus. Eu não vou resolver isso para você. E isso é outra coisa que os pastores assumiam também das pessoas. Eles tentavam, porque era assim, as pessoas vinham aconselhar com os pastores, eles decidiam a vida das pessoas, decidiam qual emprego elas tinham que ter. Então as pessoas, na verdade, elas ficavam debaixo daquele jugo, e na verdade sem saber, e até os pastores mesmo não sabiam, que na verdade é uma responsabilidade para cada cristão ser guiado
pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz isso. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então a responsabilidade de ser guiado é sua e não do seu pastor. O seu pastor pode aconselhar, o seu pastor pode te ajudar, os ministros podem fazer isso, mas a responsabilidade de ser guiado é sua. Cada um tem a responsabilidade. Agora, quando nós chegamos nesse entendimento de que nós precisávamos ser guiados, nós mesmos pelo Espírito, a igreja estava amadurecendo. Já não era mais aquela igreja mimada, aquela igreja pequena, aquela igreja, como que eu posso falar? Aquela igreja infantil, essa é a palavra. Não era mais a igreja infantil, porque a igreja infantil, que nunca crescia, era a igreja que era guiada pelos seus pastores. E a Bíblia não fala sobre aqueles que são guiados pelos seus pastores, são filhos de Deus. Ok? Vocês estão aprendendo algo aqui? Eu precisava mexer nisso para continuar do ponto onde eu estou marcado ali. Ok? Que eu quero falar sobre... e aí o que acontece? Eu tenho também uma mensagem que fala sobre... haverá recompensa por andar em fidelidade. E eu quero mais ou menos partir desse ponto. Que existe recompensa. Olha, veja só o que eu vou dizer. Nós recebemos as coisas de Deus de graça pela fé, ok? De graça pela fé. Mas eu estou convicto, baseado naquilo que eu estudo há anos da palavra, que Deus vai fazer algumas coisas especiais com algumas pessoas por causa das atitudes dessas pessoas diante dele. E como eu posso dizer isso? Baseado nos textos que eu vou mostrar para você. Tem várias histórias na Bíblia, e eu vou usá-las hoje aqui. Várias histórias, vários contextos. O que eu quero dizer? Todo mundo tem direito de ser curado. Todo mundo tem direito de receber porta de emprego, todo mundo tem direito de comer e beber, como Jesus disse. Todo mundo tem direito das bênçãos que Jesus conquistou para estes. Todos nós temos. Quando eu digo todos, é todos os cristãos que aceitaram a Jesus, têm direito dos privilégios que a cruz, ou que Jesus nos proporcionou. Todos nós temos direito. Então eu não quero que você confunda o que eu vou pregar com o que eu acabei de falar, ok? Não confunda as coisas. O que eu vou começar a dizer agora para você é que existe prêmios, sim, para comportamentos também. Existe. Por exemplo, eu lembro de ouvir o Vinícius Carreira falar uma vez sobre escatologia, e ele disse uma coisa interessante que eu nunca tinha entendido, aprendido. Ele disse sobre os mártires. Sabe que os mártires, eles vão receber um galardão especial? Todos, não é assim, Vinícius? Todos aqueles que são, eu li isso hoje também em Hebreus, acho que foi 10:38, 11:38, que todos aqueles que foram, eles na verdade diz que eles se recusaram o escape. Por quê? Porque eles estavam almejando um prêmio futuro. Eles não queriam ser libertos, não. É quando fala dos heróis da fé, em Hebreus, eu estava lendo isso hoje, Hebreus 11, fala assim, eles se recusaram a ser protegidos porque eles visavam um prêmio. Eles visavam um prêmio. Existem prêmios, sim, por atitudes e comportamentos que nós fazemos aqui. Agora, não vamos misturar as coisas. Você não pode estar desempregado ou uma situação na sua vida e achar que porque você erra, porque você errou, não vai receber de Deus. Não, vamos separar as coisas primeiro. E é aqui onde a igreja se confunde. É aqui onde as pessoas se confundem. Ok, meu irmão e minha irmã? Podemos começar? Vamos começar daqui então. Eu quero mostrar essa primeira história para você em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Aliás, essa história vai mostrar exatamente o que eu disse nos dois contextos. Lucas 17, 11. Você sabe que eu sou um super pastor, não é? Eu ganhei daquele casal lá. Aleluia, muito bonito. Então vamos começar dali. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles,
foram purificados. Só um ponto aqui. Esses 10 leprosos, eles não podiam se aproximar, por isso eles gritam: ei Jesus, compadece-te de nós. E Jesus é bom, você sabe que ele é bom. Então esse Jesus, o nosso Jesus, ele olhou para eles, como a Bíblia diz, e ele disse: ok, vai mostrar aos sacerdotes. Isso significava, você mostra aos sacerdotes quando você está curado, para que o sacerdote possa olhar, verificar, comprovar que você está curado, e porque você está curado, você volta para o convívio da sociedade, porque esses aí estavam excluídos do convívio da sociedade. Mas o sacerdote agora ia olhar e constatar que esses leprosos agora não eram mais leprosos. Então quando Jesus disse, vai mostrar aos sacerdotes, ele estava dizendo assim, está feito. Vai lá, pode mostrar aos sacerdotes. Então eles foram, acreditando que Jesus já havia curado eles. Isso é fé, amém? Só que o que eu quero mostrar para você é o seguinte: Jesus não pergunta se eles mereciam, não pergunta se eles, por que eles, o que aconteceu que eles ficaram leprosos. Jesus não pergunta nada disso para eles. Por quê? Porque Jesus veio justamente para curá-los. Para nos curar, nos salvar. Jesus veio justamente para isso. Então a pergunta é: eles mereciam ou não? Isso não importa. Jesus veio para isso. Então Jesus diz: mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados, limpos, curados. Eles foram pela fé. Versículo 15 agora. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Próximo. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor chamado Creflo Dollar, e ele estava dizendo sobre esse versículo, esse texto e essa palavra salvou, que Jesus estava dizendo para esse homem: seja completo, restaurado, restabelecido completamente. O que significa? Deixa eu mostrar para você. Tem algumas coisas interessantes no texto. Esse homem já tinha sido curado como os outros 9. Ele já tinha sido curado. Agora, os 9 foram mostrar aos sacerdotes e ficaram purificados e está tudo certo. Agora, este voltou para dar glória a Deus, se ajoelhar e adorar diante de Jesus e agradecer. Jesus volta-se para ele. Percebe uma coisa, é bom você saber disso. Jesus e Deus se importam sim de se você vai agradecer ou não sobre aquilo que ele fez para você. Esse texto mostra isso, que ele se importa sim, se você vai voltar para agradecer a ele sim. Porque ele diz: onde estão os 9? Não eram 10? Aonde estão os outros? Só você voltou? E nesse mesmo texto, Jesus faz algo a mais para este ex-leproso. Por exemplo, você sabe que a lepra comia o corpo, ia comendo as partes do corpo da pessoa. Imagina que poderia de repente esse homem ter perdido já dedos, dedo dos pés, dedo das mãos, sei lá, ele poderia ter perdido uma orelha, poderia ter perdido uma parte do corpo. E Jesus está dizendo para ele: onde estão eles? Ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te tornou completo. Ele recebeu algo que os outros não receberam. Por quê? Por algo que ele fez. E o que ele fez? Ele se prostrou, ele adorou, ele veio agradecer. E isso proporcionou a ele ser completo. Porque antes Jesus tinha dito: vocês estão purificados. Certo? Vocês estão purificados. Mas para esse ele diz, não somente isso que ele recebeu antes, você está completo. Existe recompensa, meu irmão e minha irmã, por coisas que nós fazemos para Deus. Deixa eu dizer isso para você.
Eu não sei, a maioria aqui, se é minoria ou maioria, mas se você tem filho, você vai entender o que eu vou dizer. Se você não tem, vai pensar e vai conseguir também entender. Eu tenho um casal de filhos, a Sara e o Gustavo, que estão ali. E eu os amo da mesma forma, igualmente. Amo os dois da mesma forma. Não é mais para um ou menos para o outro, não é assim. Ok? Então é o meu desejo fazer coisas para um, como é meu desejo fazer coisas para o outro. É meu desejo, ok? Eu não vou, se o Gustavo me agradar, come. Se a Sara não me agradou, não vai comer hoje. Não, hoje não vai ter comida para você. Por quê, pai? Porque você me desobedeceu. Então não vai ter comida. Você percebe que isso seria uma tolice, não é verdade? Sim ou não? É uma tolice. Então nós não vamos fazer isso com as pessoas, com nossos filhos especialmente, não é? Nós não fazemos isso com nossos filhos, não é verdade? Sim ou não? Agora, perceba que se eu estipular alguma coisa, por exemplo, se você passar de ano, eu vou te dar isso, e isso vale para os dois. Se um passar e o outro não passar de ano, eu prometi que eu daria se passasse. Então vamos lá, eu estou dando um exemplo, vamos lá, senão eles vão me cobrar lá no final, porque os dois passaram, né? Mas vamos tomar esse exemplo. Então está aqui o seu prêmio, né? O seu presente. E eu, pai? Veja bem, você não passou de ano. Era correto? Seria correto isso? Eu sendo pai e amando os dois igual. Seria correto fazer isso? Sim ou não? Você percebe o que eu quero dizer? Todos têm direito da provisão. Todos têm direito da roupa, do tênis, do calçado, da comida. Todos têm direito. No caso dos filhos, todos têm direito. Mas existem algumas coisas que só vão ser feitas para aqueles que fizerem o que foi proposto para ser feito. Vocês entenderam isso? Então, já dá para a gente começar a pensar. Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai prover para um. E Ele vai prover para o outro, porque todos são filhos. Mas Ele vai sim fazer algumas coisas especiais para algumas pessoas, meu irmão e minha irmã. Ele vai fazer. Pode acreditar que Ele vai fazer. E não vai ser, deixa eu dizer isso para você, é bom colocar dessa forma. Muitas coisas a gente vai conseguir ali, né? Pela fé. Mas quando nós estamos praticando o que Deus mandou a gente praticar, nisso já é colocada a nossa fé. Então, sem você esperar, coisas serão feitas para você. Você nem estava esperando e elas simplesmente vão chegar na sua vida. Você nem estava esperando, vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida. Por quê? Porque você tem feito da maneira certa aquilo que foi proposto para você. Porque senão, deixa eu te dizer isso, meu irmão e minha irmã, as pessoas hoje, elas estão ficando assim, não, isso é lei. Isso é lei. Orar todos os dias, não, eu não preciso orar todos os dias. É lei, orar todos os dias é lei. Quanto sabe que orar todos os dias é falar com Deus todos os dias? É ter comunhão com Ele. E quem ora todos os dias vai receber recompensa por orar todos os dias. Jesus falou em Mateus 6 sobre aquele que jejua vai receber recompensa, galardão. Aquele que ora vai receber recompensa, galardão. Aquele que dá oferta, dá esmola, vai receber recompensa. Jesus falou em Mateus capítulo 6. Existe recompensa por dar oferta, existe recompensa por jejuar, existe recompensa por orar, existe recompensa, e isso não saiu da minha Bíblia e não saiu da sua Bíblia, apesar de que nós estamos no tempo da graça. Sim, nós recebemos de graça, nós precisamos contar a verdade para as pessoas, só que como eles não entendiam essas coisas, eles ficavam confusos e não conseguiam organizar as coisas. Então assim, ou você recebe de graça, ou você não recebe nada. Se pecar não recebe, se não pecar recebe. Então a gente bagunçou e confundiu a cabeça das pessoas. Você entende o que eu estou falando? Eu vou mostrar mais para vocês. Eu disse que eu vou mostrar algumas histórias, eu tenho várias. Por exemplo, só para lembrar vocês, Jesus estava diante do gasofilácio, nós falamos disso a semana passada. Aquelas pessoas, todas elas estavam ofertando, não estavam? Todas estavam ofertando. Uma mulher viúva, pobre, ela deu a única coisa que ela tinha, ela deu ali no gasofilácio. Jesus chamou os discípulos, veja essa mulher, veja, chamou a atenção dele. Chamou a atenção, mas os outros também estavam dando, meus irmãos. Os outros estavam dando até mais do que ela. Mas ele chamou e disse para os discípulos, veja, essa mulher deu mais do que todos eles.
Eles estão olhando, e eu imagino eles pensando, o senhor precisa de óculos? Sou eu imaginando, né? O senhor não está vendo que eles deram sacos de dinheiro? E ela deu uma moedinha. Jesus sabia e disse, ela deu tudo o que ela tinha. Agora, queridos, eu gosto de pensar porque é a verdade que Deus é fiel sempre, e que Deus é justo sempre, e que Deus é bom sempre, e que se Jesus chama a atenção para esse fato, com certeza aqui na terra, além de depois no céu, com certeza vai acontecer, mas aqui na terra, essa mulher recebeu recompensas por isso, porque não é só o fato de Jesus ter chamado a atenção, dela ter feito aquilo, porque ninguém passa despercebido diante dele, ninguém passa desapercebido. Eu estava dizendo isso para o Rodrigo, nós estávamos juntos na quarta-feira, saímos para resolver algumas coisas juntos. Eu estava dizendo, Rodrigo, continue sendo fiel, porque não vai ficar uma unha de tudo que você fizer para Deus. Não vai sobrar uma unha, Ele vai te recompensar por cada coisa que você fizer. Tudo que você fez nesse tempo difícil da sua vida será retornado para você. As ofertas que você deu, o compromisso de estar lá, porque às vezes é difícil fazer algumas coisas. Mas quando você faz, quando é difícil, eu te digo, você vai receber recompensa por isso. Algumas vezes você não está simplesmente a fim de vir para o culto, meu irmão e minha irmã. Não está a fim, mas existe recompensa por você fazer isso também. Existe recompensa, meu irmão e minha irmã, por andar em fidelidade, principalmente quando é difícil andar em fidelidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Às vezes não é fácil. Sabe? Hoje eles pregam a graça, então é tudo pela graça, então não importa, se você errar, Deus ainda vai te dar provisão, se você pecar, então algumas pessoas são tendenciosas, então eu posso viver como eu quiser. É isso que você está dizendo? Existe recompensa por ser fiel. E é por isso que às vezes algumas pessoas perguntam, por que ele chegou lá e eu não? Por que ele recebeu isso ou ela recebeu isso e eu não? Eu também sou filho. Meu irmão e minha irmã, precisamos ter o comportamento correto também. Não saiu de moda, não mudou as coisas, ainda precisamos ter comportamentos corretos, sim. Meu irmão e minha irmã, quando esse povo da graça começar a ouvir essa mensagem minha, ou eles vão se converter, ou eles vão ficar com raiva de mim, mas eu não me importo que eu estou trabalhando na palavra. Eu estou trabalhando na palavra. Eu vou mostrar para você em Atos capítulo 10, versículo 1 agora. Atos capítulo 10, eu gosto desse texto de Cornélio, eu gosto demais desse texto. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso e temente a Deus, é bom observar, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se aproximou e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. Pode segurar. Eu vou terminar de contar essa história, porque ela é longa, vai até o capítulo, acho que é 48. Então eu vou terminar de contar. Na King James, a Bíblia King James, ela diz que na verdade Cornélio ele estava orando, sempre de contínuo, ele fazia esmolas ao povo e ele jejuava. Então ele fazia essas 3 coisas, ok? Orava de contínuo, é tanto que ele vai falar, faz hoje 3 dias que eu estava em constante oração e consagração.
Ele vai contar a história dele dizendo isso. Então, o que eu quero chamar a atenção? Em primeiro lugar, esse homem, Cornélio, ele é um gentio. Ele é um gentio. Assim como aquele leproso, ele é um gentio. E chama a atenção de Deus o fato desse homem continuamente orar, dar esmolas ao povo e jejuar. Chama a atenção de Deus ao ponto de Deus mandar um anjo para ele. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos de vocês consideram que receber uma visita de um anjo é algo grande? Quantos de vocês gostariam de receber uma visitinha? Só uma visitinha, você está no seu quarto e de repente a sua porta abre ou de repente ele passa através dela e você olha, quando você olha tem aquele gigantão lá e ele fala, eu vim falar com você. Eu vim trocar uma ideia com você. E aí ele começa a dizer assim, sabe aquelas coisas que você está fazendo para Deus? Que parece que ninguém está vendo? Aquelas coisinhas que só você e Deus sabe, que você tem praticado, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Aquelas coisinhas que você tem feito, então, foi por causa disso que eu vim. Deus me mandou até você por conta daquelas coisas. É isso que está acontecendo aqui. Que eu estou mostrando mais uma vez para você que existe recompensa por fazer as coisas certas, por andar em fidelidade, por honrar a Deus, por ser grato. Existe recompensa pela oferta que você dá. E às vezes, pode ser que para nós olhamos e falamos assim, ele deu uma moedinha. Mas Deus olhou e viu, era a única coisa que ele tinha. E Deus viu. Não é? Tem pessoas que dizem, eu vou dar a oferta da viúva. Qual que é a oferta da viúva? Uma moedinha. Não, a oferta da viúva é dar tudo que você tem. Isso é a oferta da viúva. Se alguém vai dar a oferta da viúva, é melhor você dar tudo que você tem. Ok? Só para a gente entender, porque tem pessoas que falam, né? Não, a oferta da viúva. Um irmão, ele vinha chegando, ele era um empresário. Eu ouvi o Luciano Subirá falar isso. Ele vinha chegando e o pastor estava sentado. E ele disse, pastor, hoje eu vou dar a oferta da viúva. Aí ele falou assim, como assim a oferta da viúva? As moedas. Ele falou, não. A oferta da viúva não é as moedas. A oferta da viúva é tudo que ela tinha. Mas vamos continuar nossas histórias aqui, que eu tenho mais aqui, né? Aleluia. Está aprendendo alguma coisa? Tem essa história interessante também em Isaías capítulo 38, a partir do versículo 1. Isaías 38, 1. E esse tipo de oração que Ezequias fez, eu já fiz também. Quando eu entendi, quando eu aprendi, eu já fiz também. E diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou-se Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Segura aí, vamos observar. É justamente o que eu estou ensinando para vocês. Vem a palavra através do profeta Isaías, apontou para ele e disse, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E ele orou e disse, lembra-te, Senhor, eu peço que lembre-te de que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Próximo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. 15 anos. As pessoas dizem que, não, está determinado o dia que cada um vai morrer. Eu quero dizer para você que não está, não. Não, e eu posso mostrar, além desse texto, eu posso mostrar que você pode prolongar os teus dias na terra por obedecer aos seus pais. E se você pode prolongar os teus dias na terra por obedecer aos seus pais, significa que não está cravado o dia que você vai morrer.
Significa que quanto mais você obedecer aos seus pais, mais os seus dias serão acrescentados aqui na terra. E é isso que a religião treme. Porque eles querem dizer, não, o fato de Deus saber de tudo, não significa que Ele determinou que tem que ser assim. Vocês entenderam isso? Deus sabe de tudo, sim, Ele sabe o dia que eu vou morrer, não significa que Ele determinou tal coisa. Ele sabe quando eu vou morrer, quando você vai morrer. Mas a Bíblia mostra que nós podemos acrescentar na nossa vida. E aqui foi acrescentado a este homem 15 anos, quando Deus, o Todo-Poderoso, havia dito, põe a tua casa em ordem, porque vai morrer. E ele orou. Agora, olha a oração desse homem. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho andado em fidelidade e inteireza de coração diante do Senhor. Deus olhou e disse, volta, Isaías, volta. 15 anos para ele. 15 anos porque ele tem realmente andado em fidelidade, ele tem realmente andado em inteireza de coração, então é justo, eu darei a ele mais 15 anos. E quem pode parar Deus? Percebe, meu irmão e minha irmã, quer dizer que quando você estiver andando em fidelidade, inteireza de coração, e isso é só entre você e Deus, ninguém vai poder julgar isso. É entre você e Deus. Agora pode vir o inferno inteiro, pode vir os bandidos da onde for, pode vir quem for para tirar a sua vida. Quando você anda em fidelidade, quando você anda em inteireza de coração, e Deus diz, vamos lá, manda mais tempo para ele, pode vir quem for, ninguém pode parar a Deus, ninguém vai conseguir parar a sua vida. Ok, meu irmão e minha irmã? Então você pode orar, se você tem feito isso, tem andado de tal forma diante de Deus, você pode orar e dizer, Senhor, olha aqui, eu tenho andado com o Senhor. Eu tenho andado com o Senhor. Ninguém é perfeito, meu irmão e minha irmã. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas existem as pessoas que estão fazendo de tudo para agradar a Deus, para viver uma vida correta. E existem aqueles que nem se importam. Essa é a verdade. Existem aqueles que não se importam. É só mais um pecadinho que depois Deus vai perdoar e está tudo certo. É só mais um pecadinho e Deus vai perdoar, e o sangue de Jesus Cristo vai me purificar. Legal, bacana. Mas é só isso que você vai ter. Agora, muitos de nós estão interessados em viver o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra, andar no melhor dessa terra e desfrutar de tudo que Deus tem para nós. O que Ele faz para um, Ele faz para o outro, eu também quero. Ok? Você entende o que eu estou falando, não é? Não é para ficar condenado quando você errar. Mas o seu erro não tem que ser programado, premeditado. O seu erro tem que ser por acidente de percurso. Ixi, errei, falei o que eu não devia falar. Meu Deus, me perdoa. Tudo bem. Agora não pode ser, você sabe que está indo para aquele caminho, mesmo assim você vai. Você sabe que está errado, mesmo assim você continua fazendo. Você sabe que vai dar caca e você continua indo ali. Afaste-se do fogo. Fique longe dele, porque uma hora você cai dentro dele. Você entende isso que eu estou falando? Vamos mais? Vamos ver mais histórias na Bíblia? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Eu tenho sim. Em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, eu vou ler essa história bem rápido agora. Aleluia. Diz assim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outra palavra, deixa ela lá, eu não fui enviado para ela. Agora, ela porém veio e o adorou. Aqui ela acabou com tudo, gente. Ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores ou dos seus donos.
Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Jesus, ele tinha sido a princípio mandado para os filhos de Israel. E essa mulher cananeia, gentia, ela está clamando e ela desmantela o coração de Jesus. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito, né? Aleluia. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. 1 Timóteo 4, 8. Versículo interessante esse. Aleluia. Diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser ou vir. Diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, o que é piedade? Piedade é viver uma vida para agradar a Deus, uma vida como a vida que Jesus viveu. Isso é piedade. E ali está dizendo que quem vive dessa forma tem a promessa da vida que agora é, em outras palavras, da vida na terra, e ainda tem a promessa da vida lá no porvir. Quer dizer, existe prêmios por andar em piedade, por ser uma pessoa piedosa. Existe prêmios por andar uma vida como a que Jesus viveu aqui. Você precisa pelo menos querer viver dessa forma, porque se você pelo menos quiser viver dessa forma, você vai ser contado como alguém que vive uma vida piedosa. Você entendeu o que eu falei agora? Você precisa querer viver piedosamente, desejar isso. Eu quero isso com todas as minhas forças, eu vou viver dessa forma. Faça chuva, faça sol, eu vou viver de maneira piedosa. Aí você vai escorregar, como eu disse, por causa de acidente de percurso, vai se levantar e dizer: mas eu não parei ainda, vou continuar vivendo de maneira piedosa e vou agradar a Deus. E você continua fazendo. E se escorregar de novo, você não desiste, você se levanta: eu vou viver de maneira piedosa porque eu vou agradar a Deus. E você não para até o último dia da sua vida. Então Deus vai fazer coisas especiais para você. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Aleluia. Aleluia. Eu vou ler o último versículo agora em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Já estou quase encerrando. 2 Pedro 2,15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ser injusto e infiel também tem um prêmio para essas pessoas. Existe um prêmio para você andar em fidelidade, como existe prêmios também para você não ser fiel. Ele amou o prêmio da injustiça. Ele amou o prêmio da injustiça. Existe um prêmio para quem é fiel. Existe um prêmio para quem é infiel também. Então, de um lado ou de outro, existem prêmios. Então, escolhe, pois, como a Sara pregou ontem, escolhe, pois, ser fiel. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, agradar a Deus. Porque não tem como correr, você vai receber prêmios de qualquer forma. O problema é que os prêmios do lado de lá não são bons, não. Não são bons, não. Agora, os prêmios para o lado de cá são maravilhosos. E Deus vai fazer coisas especiais para você. Ele vai colocar em você em lugares altos. Ele vai te promover. Existem promoções aqui na terra. E quando chegarmos no céu, vai haver também lá gabaritos, não vai? Galardões, não é? Eu quero governar a cidade de... Vai ter uma cidade parecida com Pirituba lá. Então eu... Está vendo, né, Senhor? Eu quero governar essa cidade de Pirituba aí do céu. Aleluia. Oh, aleluia. Estou brincando, mas guarda aí meu lugar aí. Aleluia. Vem aqui a banda para nós adorarmos a Deus. Aleluia. Você aprendeu alguma coisa aí? Aprendeu? Aprendeu? Foi um ensinamento, né? Mas um ensinamento muito produtivo. Um ensinamento que faz a gente firmar mais as coisas aqui dentro de nós, ok? Faz a gente
eu vou viver para agradar a Deus. Eu me lembro, quando eu era bem jovem, talvez eu tinha uns 17 anos de idade, e eu estava cometendo muitos erros, eu fazia muitos erros, e aí meu coração estava muito pesado, e eu estava lá na casa da minha mãe, eu ajoelhei naquela cadeira, na cozinha, e eu comecei a orar, e eu comecei a chorar, e eu comecei a dizer para Deus: Senhor, não me deixa de fora do seu grande avivamento que o Senhor vai fazer na terra, não me deixa de fora, eu quero estar nele, eu quero estar envolvido nele, Senhor. E eu ouvi a palavra do Senhor através da minha boca mesmo dizer, Deus disse para mim através de mim, usando a minha boca. Foi incrível aquela experiência, mas Ele me disse assim: o que eu estou para fazer, eu vou fazer, nem que eu tenha, e é claro que Ele fala com a gente da maneira que a gente consegue entender, e na hora eu entendi daquela forma que Ele estava falando. Ele disse, nem que eu tiver que virar a terra de cabeça para baixo e chacoalhar, e eu imaginava a cena, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas você, se você não se corrigir, você vai ficar de fora. E eu chorei, eu disse, me perdoa, Senhor, eu não quero ficar de fora, não me deixa de fora, eu quero estar envolvido até a tampa no avivamento. Então se corrija. Aleluia. Vamos lá, vamos adorar a Deus. Fica de pé, queridos.